Oi, o meu nome é Ângela, eu sou dentista e você está no canal da Dentista Sustentável. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre o flúor. Eu já fiz um vídeo aqui no canal para falar sobre o flúor nas pastas de dentes, mas eu recebi um comentário do Maurício Batalha dizendo que ele viu em outro canal que não era legal usar flúor, que se tinha muitos malefícios. Isso me deixou um pouco pensativa que a gente precisa falar um pouquinho mais sobre esse assunto. O flúor é um elemento encontrado na natureza com muita facilidade. Então a gente pode encontrar na água, no solo, nas águas. E quando a gente pensa em flúor na água, a gente já pensa em água fluoretada. E aqui na minha cidade a gente não tem flúor na água. E a primeira coisa que eu pensei, nossa, deve ser caro, por isso que não tem, né? Mas a Universidade de Santa Catarina publicou um artigo esclarecendo sobre todos os custos que as companhias de água têm para fluoretar. E eu vi que não é tão caro assim. Então a gente tem 4 principais custos, que é o próprio equipamento, que não é tão caro, a manutenção deles também não é tão cara, o próprio flúor também é um elemento muito encontrado, isso barateia o custo para chegar para a gente, e os funcionários, que também não precisa ser um grande número e nem uma mão de obra tão especializada. E aí fui estudar um pouquinho mais sobre isso e vi que realmente a fluoretação das águas não vale tanto a pena assim. Por quê? Primeiro, porque hoje em dia as pessoas não utilizam tanto a água da torneira. Claro que tem muita gente que utiliza, mas muitas pessoas não utilizam mais a água do abastecimento para beber, mas sim para limpar o chão, para lavar louça, para fazer tantas outras coisas, e aí acaba tendo tanto flúor jogado fora. Então a fluoretação nas águas, ela para grande parte da população, ela acaba sendo um desperdício muito grande do produto, que apesar de ter um custo não tão elevado, ele tem sim um custo. E já que a gente está falando da população, um outro fator que não colabora, um outro fator que a gente também deve levar em consideração é a individualidade de cada indivíduo. Então, tem gente que precisa de mais flúor para fortalecer os seus dentes. Tem gente que tem uma higiene melhor, tem gente que escova os dentes direitinho, tem gente que come pouco doce, tem gente que come muito doce. Então, não tem como a gente oferecer para a população toda aquela mesma quantidade de flúor, sendo que as necessidades são individuais. Um outro fator também que a gente deve levar em consideração é que para o flúor ser eficaz, a gente precisa manter, as companhias precisam manter uma concentração de 0,6 a 0,8 ppm. Eu também já falei sobre o que é isso, que a sigla ppm quer dizer parte por milhões. E o flúor, ele vai variar na água muito de acordo com a temperatura. Então a gente não pode colocar a mesma concentração para diferentes cidades. E mesmo na mesma cidade, tem dia que está mais frio, tem dia que está mais quente. Isso quer dizer que é difícil manter essa concentração. Quando a gente ultrapassa essa concentração, a gente pode ter muitos malefícios. Um outro aspecto que a gente deve levar em consideração, que não justifica a fluoretação das águas, é que a gente consegue entrar em contato com o flúor de outras maneiras. Então, por exemplo, a maioria das pessoas já escova os dentes com dentifrício fluoretado, o que já seria suficiente, mas ainda assim existem muitas bebidas, muitas comidas, muitos alimentos que contêm flúor. Então seria uma dupla dosagem que também, ao meu ver, não se justifica. E acho que o último fator e mais importante é que a gente não tem nenhum artigo na literatura fazendo essa ligação direta. As cidades onde existe mais fluoretação das águas, a gente tem um CPOD, né, um número de cáries um pouco menor.
Existem alguns artigos que até sugerem isso, mas não existe assim uma afirmação. Então, já que a gente não pode afirmar com tanta certeza diante de todos esses fatores, eu acho que não se justificaria mesmo. E depois a gente vai falar sobre os malefícios do flúor tópico, né? Então, assim, eu trouxe alguns apenas, não trouxe todos, porque também não quero assustar ninguém. E também porque é um elemento que a gente deve utilizar quando necessário. A gente sabe que vários medicamentos têm os efeitos colaterais e a gente consegue lidar bem com eles. Então, o que eu vejo dos artigos é que a gente deve evitar o acúmulo do flúor. Então, usar em demasia. Mas quando tem uma indicação, eu não vejo problema nenhum usar com toda cautela, com toda moderação. Então vamos voltar a falar sobre os malefícios mesmo do flúor. Então, na área odontológica, o mais conhecido é a fluorose, que são aquelas manchas horizontais esbranquiçadas que atrapalham muito na estética. Às vezes a gente tem problemas também na estrutura, quando a fluorose aparece de uma maneira mais severa. E aí o tratamento se torna bem mais complexo. Então, a gente sugere sempre que quando você tenha manchas esbranquiçadas, ou mesmo numa forma mais severa, em manchas amareladas, procurar um profissional para ver o que vai ser melhor para você, se uma microabrasão ou em casos mais difíceis mesmo, tem que colocar facetas. Então, assim, acho que vai de cada um. E aí a gente tem a fluorose dos ossos também, que é um acúmulo maior de flúor nos ossos, que vai fazendo com que essa cortical fique mais espessa e isso se reflita nas articulações. E o segundo malefício maior que o flúor pode trazer, sem dúvida nenhuma, é o acúmulo de flúor nos tecidos cerebrais. Eu fiz questão de trazer esse tópico, que é um tópico bastante importante, e eu vi em vários artigos. Então, quando ele se acumula nesses tecidos, ele pode interferir tanto no aprendizado quanto na memória. Então, bem importante esse dado, bem relevante e que vai impactar na qualidade de vida de muitos de nós, principalmente daquelas pessoas que entram muito em contato com o flúor. O outro malefício também que eu encontrei em vários artigos é os malefícios na tireoide. Então a gente sabe que a tireoide é uma glândula que fica aqui, que regula vários hormônios, elas têm muitas funções no organismo e o flúor pode desregular essa glândula tão importante pra gente. O último malefício do flúor, a gente vai lembrar que ele pode deprimir o sistema imunológico e aí abrir janela para outras doenças. Então o flúor realmente tem valor na prevenção da cárie, na remineralização do esmalte, mas ele traz muitos outros efeitos colaterais que por isso a gente orienta sempre que puder, porque nem sempre, às vezes a gente tem que lançar a mão do flúor, a gente tem que aplicar o flúor. Se você não é uma pessoa que faz uso rotineiro de flúor, também eu não vejo problema nenhum. O maior problema é esse acúmulo de flúor, né? A gente vê muito nos artigos falar sobre acúmulo. Então, usar pouco, com moderação, com consciência, não vejo problema nenhum. E o último recado que a gente tem que deixar é que com o passar do tempo, os dentes vão naturalmente se remineralizando. Então, a partir dos 25 anos, a gente não precisa usar tanto mais flúor como as crianças. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like, compartilha que ajuda demais a gente a divulgar o canal. Deixa seu comentário como o do Maurício, que ajudou tanto. Para junto nós podemos fazer um planeta mais sustentável. Um grande abraço!